Olá, eu sou o Padre Bernardo Maria e você está ouvindo uma reflexão sobre cultura católica. Hoje, dia 31 de julho de 2022, o assunto é fé e afetividade na adolescência. Caríssimos ouvintes, é muito comum entre os educadores de adolescentes encontrarmos quem já tenha sentido um impulso interior de dizer: "Ah, não seja infantil" ou "Por favor, seja maduro". Certamente, um adolescente não é escravo de seus genes, nem de seu passado, ou seja, os adolescentes são seres dotados de livre-arbítrio e têm em si a oportunidade de mudar o seu comportamento presente e futuro, sempre contando, é claro, com o auxílio dos seus formadores, daqueles que lhes são próximos e, obviamente, da graça de Deus. Mas recordando sempre que é muito mais fácil para o ser humano melhorar quando lhe são apontados objetivos concretos e mensuráveis, nós, formadores, temos que ajudar os formandos a responder a seguinte pergunta: em que eu tenho que amadurecer? Só poderá responder a essa pergunta a um adolescente o formador que tem oportunidade de observá-lo regularmente e que, além disso, se interessa sinceramente pelo progresso do formando. Se muitas vezes nos surpreendemos com a perspicácia das crianças, o que dizer então das intuições dos adolescentes? Eu poderia dizer que deles não escapa quase nada. Sendo assim, a capacidade de observação e o interesse são duas características que absolutamente não podem faltar a um formador que deseja ter sucesso na educação da fé e da afetividade de um adolescente. Haverá dias em que o formador estará um pouco desatento ou desmotivado? Claro que sim. Mas isso é desculpado enquanto exceção. Afinal, somos seres humanos, falhos e limitados. Mas nunca será producente uma formação em que a falta de observação e o desinteresse forem uma rotina. Voltemos àquela possível pergunta de um adolescente: em que eu tenho que amadurecer? Neste ponto, é oportuno começar a estabelecer algumas particularidades a serem observadas na jornada formativa de um adolescente. Hoje, caríssimos, eu vou me deter em 3 pontos e comentá-los resumidamente. São eles: ponto 1, a extensão do sentido de si mesmo. Ponto 2, realismo a respeito das aptidões e tarefas. E 3, familiaridade com Cristo. No primeiro ponto, no primeiro elemento, que se refere à extensão do sentido de si mesmo, eu diria que quando observamos o comportamento de uma criança, às vezes temos o impulso de classificá-la como egocêntrica. Esse egocentrismo é natural na infância e é bem observável, afinal, quem nunca viu uma criança pegar o maior pedaço do bolo numa festinha? Ou servir o seu prato sem se preocupar se vai sobrar o suficiente para os outros? Ou ainda não agradecer por uma gentileza, etc. Mas o que é natural nem sempre é moral. E aqui chega o momento da semeadura das virtudes cristãs no coração da criança, para que, entrando na adolescência, ela já comece a compreender o valor, por exemplo, da paciência, da temperança, da caridade. Assim, é desejável que na adolescência o formando amadureça na direção de considerar que o bem da outra pessoa, especialmente dos pais, irmãos, parentes e amigos próximos, é tão importante quanto o próprio bem. Isso é estender o sentido do eu. Num segundo ponto, é preciso considerar um realismo a respeito das aptidões e tarefas. Nessa particularidade, é preciso avaliar a relação dos adolescentes com o mundo
E tanto mais maduro o formando estará, quanto mais disposto estiver a deixar-se conduzir para a verdade tal como ela é. O indivíduo maduro não distorce a realidade para acomodá-la às suas necessidades e fantasias. Aqui não se trata especificamente do raciocínio lógico ou da capacidade intelectual, mas de ir abandonando aquilo que se costuma chamar de pensamento mágico, muito próprio da infância. Imagine-se aí os super-heróis, Coelho da Páscoa, etc. Um pensamento muito condicionado pelas emoções. A maturidade é tanto maior quanto maior for o grau de reconhecimento e entendimento a respeito da verdade objetiva, sem a necessidade de fantasias para elaborar uma explicação a respeito do mundo ao nosso redor. Uma pessoa madura está em contato estreito com o que chamamos de mundo real. Uma das manifestações de realismo, portanto, é admitir os próprios limites quanto às aptidões e os próprios erros nas tarefas executadas, sem justificativas medrosas e, diante dessas situações, decidir que quer melhorar. No ponto 3, nós precisamos considerar a identificação ou a familiaridade com Cristo. Os formadores cristãos, no seu esforço por dar aos adolescentes um ponto de apoio sólido para estabelecer objetivos nos quais é preciso melhorar, não só durante a mesma adolescência, mas ao longo de toda a vida, devem recordar que a principal força para a evolução pessoal vem de Deus. E que o principal objetivo da formação cristã é muito maior do que levar alguém a alcançar um equilíbrio psicológico. O adolescente precisa ser levado a considerar e aderir à necessidade da busca da santidade, de uma vida de amor a Deus e aos homens, tendo como modelo Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer, disse o próprio Cristo no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Se não for assim, então qualquer teoria psicológica serve. A verdadeira paz interior e a vitória sobre o mundo estressante e desajustado em que nós vivemos serão alcançadas na medida da abertura do adolescente à graça divina que emana de Cristo. Por fim, o formador de adolescentes não deve ter vergonha de admitir para si mesmo que precisa estudar, que precisa pesquisar ou consultar alguém. Afinal, só Deus tem todas as respostas. Dirijamo-nos a Ele e peçamos auxílio. Ele jamais irá nos decepcionar. Caríssimos ouvintes, este podcast tem conexão com o próximo texto da minha coluna publicada pela revista Esmeril. Convido então todos vocês a lerem essa publicação no próximo dia 2 de agosto. Obrigado por terem me escutado. Temos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe vocês e salve Maria.